Eu nunca imaginei que o primeiro beijo que mudaria a minha vida viria acompanhado de um segredo capaz de destruir tudo. Foi naquela noite, depois da aula na Universidade do Porto, quando o riso nervoso do Daniel se transformou em silêncio e a distância entre nós desapareceu. Eu tinha 20 anos, acreditava no amor como quem acredita no ar que respira, e pensei que finalmente tinha encontrado alguém que me enxergava de verdade. Nos dias seguintes, vivíamos entre mensagens escondidas e encontros rápidos em ruas pouco iluminadas. Ele dizia que ainda não estava pronto para que o mundo soubesse, e eu aceitava. Cada palavra dele tinha peso de promessa, e eu segurava firme, como quem agarra uma corda que parece salvar da queda. Eu sabia que a minha família nunca aceitaria. O meu pai já tinha deixado claro, entre frases ríspidas à mesa, que certas coisas não eram naturais. Mas com Daniel, eu acreditava que a coragem viria no tempo certo. Foi quando notei as primeiras fissuras. Ele começou a evitar os meus olhos no corredor, a responder tarde demais, a sorrir de forma diferente. E então veio o golpe. Uma notificação no meu telemóvel, uma captura de ecrã enviada por um amigo em comum. Era a conversa de Daniel com outro rapaz, o meu melhor amigo, Miguel. Ali, nas palavras frias, percebi que não era apenas descuido. Ele estava a dividir segredos que só me pertenciam, a rir-se da minha ingenuidade. A traição não ficou no silêncio. Dias depois, ouvi os risos ecoarem na cantina. Quando entrei, percebi que algo tinha mudado. Alguns olharam para mim como se carregassem uma arma invisível. Foi então que vi. Daniel mostrava no telemóvel as mensagens que tínhamos trocado, as mesmas que guardavam cada pedaço da minha confiança. O coração bateu tão forte que pensei que fosse desmaiar. Não era apenas a zanga, era o medo. O medo de perder tudo ao mesmo tempo: o amor, o amigo e a pouca paz que me restava. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei o silêncio mais cruel. A minha mãe não me olhou nos olhos. O meu pai limitou-se a dizer que a vergonha tinha entrado pela porta. Eu não precisei de explicações. Daniel tinha levado a traição além da amizade. Tinha me exposto perante todos. A família virou as costas como se eu fosse um estranho. E pela primeira vez, senti que não tinha para onde fugir. Mas ainda não era o fundo. No dia seguinte, no átrio da universidade, ouvi as palavras que selaram a ferida. Não confiem nele, é obcecado, é perigoso. Era Daniel a falar, e o público a acreditar. Ele trocava a culpa pela máscara de vítima, empurrando-me para o papel do culpado. E eu, sozinho, só conseguia gritar por dentro. Não havia defesa, apenas um vazio que crescia. Eu tinha duas escolhas: afundar-me na vergonha que ele tinha criado ou levantar-me no meio do fogo. E foi nesse instante, entre a raiva e o medo, que percebi: se eu não lutasse pela minha própria voz, ninguém o faria por mim. A vergonha colava-se à pele como se fosse impossível lavar. Nos corredores, os olhares não eram apenas curiosidade, eram julgamento. Alguns riam, outros sussurravam, e cada palavra parecia atravessar-me como lâmina. Miguel, aquele que eu chamava de irmão, desviava o rosto quando me via, fingindo não reconhecer a amizade que tínhamos construído. Era cúmplice da mentira de Daniel, e isso doía mais do que qualquer insulto. No início, pensei em desaparecer, faltar às aulas, calar-me até tudo passar. Mais cedo percebi: não iria passar. A cada dia, Daniel alimentava o teatro. Fingindo ser vítima, contava histórias de perseguição, inventava que eu o ameaçava, pintava-me como alguém instável. E as pessoas acreditavam. O silêncio era o meu maior inimigo, e a cada hora que eu não falava, a versão dele ganhava força. Uma noite, já cansado de carregar o peso sozinho, decidi procurar ajuda. Encontrei um grupo de estudantes que organizava encontros de apoio para jovens LGBTs. Entrei tímido, sem saber se me receberiam ou se também me julgariam. Mas ali, pela primeira vez em semanas, senti algo diferente. Alguém ouviu sem rir. Alguém acreditou sem duvidar. Não era ainda a cura, mas era o primeiro sopro de ar depois de tanto tempo a sufocar. Ganhei coragem. No dia seguinte, entrei numa sala de aula onde todos estavam em silêncio e pedi para falar.
As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Contei a minha versão: os encontros escondidos, as promessas quebradas, a traição. Não mostrei raiva, apenas verdade. Muitos baixaram os olhos, outros continuaram a duvidar, mas percebi que pela primeira vez o silêncio não me controlava. A reação de Daniel foi imediata. Ele levantou-se, fingiu riso, acusou-me de inventar tudo. Tentou ridicularizar-me outra vez, mas algo tinha mudado. Já não era eu quem fugia, era ele que se via obrigado a gritar para manter a atenção. A máscara começou a rachar. Dias depois, as contradições tornaram-se evidentes. Alguns colegas descobriram incoerências nas histórias dele. O Miguel, pressionado por perguntas, deixou escapar detalhes que denunciavam a manipulação. Aos poucos, o palco que Daniel tinha construído começou a desmoronar. Em casa, o ambiente continuava pesado. O meu pai recusava-se a falar comigo, a minha mãe limitava-se a dizer que eu devia deixar isso para trás. Não havia apoio, apenas silêncio. Mas eu já não estava sozinho. Os encontros com o grupo de apoio davam-me forças, e cada conversa mostrava-me que eu não era um erro, não era uma vergonha. Eu era apenas eu, e isso bastava. A oportunidade de virar o jogo surgiu quando a direção da universidade recebeu queixas formais sobre assédio e difamação. Alguns estudantes, antes cúmplices do riso, decidiram escrever relatórios a meu favor. Não por amizade, mas porque já não podiam negar a verdade. Fui chamado para depor. Falei tudo, com clareza, com calma, sem esconder nada. Daniel também foi chamado. A arrogância que antes lhe dava poder agora tornava-se fraqueza. Contradizia-se, inventava versões diferentes a cada pergunta. A confiança dele quebrava-se diante de todos, e eu assistia em silêncio, sentindo que a justiça já não era apenas sonho. Quando saí da sala naquele dia, percebi algo maior. Não era apenas sobre ele, sobre mim ou sobre a traição. Era sobre o direito de existir sem ser apagado por mentiras. Eu não queria vingança, queria dignidade. E pela primeira vez desde o início, vi nos olhos de alguns colegas não o julgamento, mas respeito. O mesmo respeito que eu achava impossível conquistar depois de tudo. A batalha ainda não tinha terminado, mas eu já não era a vítima silenciosa. Agora, era alguém que aprendia a transformar dor em voz. As semanas seguintes foram um campo de batalha silencioso. Cada olhar no corredor carregava perguntas não ditas. Cada passo de Daniel revelava a pressa de alguém que já não controlava o enredo. Ele tentava manter a pose, mas a confiança que antes parecia inquebrável estava a desmoronar diante de todos. A comissão disciplinar da universidade abriu oficialmente um processo. Receberam provas de manipulação e difamação, prints trocados entre colegas, testemunhos de quem tinha ouvido as mentiras, contradições que já não podiam ser ignoradas. Chamaram-me novamente para depor. Eu falei sem tremor. Já não era o rapaz acuado do início. Aprendi a transformar a humilhação em clareza. Cada palavra minha era um corte preciso, não por vingança, mas por necessidade. Daniel reagiu como sempre, negando, atacando, virando acusações contra mim. Mas o tom já não convencia. Onde antes havia plateia a aplaudir o espetáculo, agora havia silêncio desconfortável. Era ele quem parecia preso numa armadilha criada pelas próprias mentiras. Miguel, o amigo que me tinha traído, tornou-se peça-chave sem querer. Pressionado pelos professores e colegas, acabou por admitir que Daniel tinha exagerado, que as histórias não eram bem como ele dizia. Não pediu desculpa, não tentou limpar o passado, mas a simples verdade saiu da sua boca e foi suficiente para quebrar o último muro de Daniel. A notícia espalhou-se rápido. Já não era eu quem carregava o peso da vergonha, era Daniel quem enfrentava olhares desconfiados. Alguns começaram a evitá-lo, outros a criticar a covardia dele. E pela primeira vez, senti que não precisava lutar sozinho. A própria verdade fazia o trabalho. Mas em casa, a luta continuava. O meu pai recusava-se a reconhecer qualquer mudança. Dizia que eu tinha arruinado a família, que nada apagava o que já estava dito. A minha mãe, entre lágrimas, pedia que eu não arranjasse mais problemas.
Era como se a verdade tivesse valor lá fora, mas nunca dentro das quatro paredes onde cresci. Doía mais do que qualquer ataque na universidade. Foi então que decidi. Se não podia mudar a cabeça deles, mudaria o meu caminho. Inscrevi-me num projeto comunitário ligado ao grupo de apoio LGBT. Comecei a partilhar a minha história em rodas de conversa, a falar com outros jovens que carregavam o mesmo medo que um dia me sufocou. Descobri que cada vez que contava o que me aconteceu, ganhava um pouco mais de força. O que antes era apenas dor, agora começava a ser resistência. Daniel tentou um último ato desesperado. Publicou nas redes sociais um texto longo, acusando-me de perseguição e vitimização. Esperava ganhar novamente o público com dramatizações, mas o efeito foi contrário. Muitos comentaram, lembrando-se das provas apresentadas na universidade. Outros denunciaram a publicação. O palco dele tinha se tornado pequeno demais. Pouco tempo depois, a comissão anunciou a decisão: suspensão disciplinar de Daniel por difamação e assédio. A notícia caiu como pedra no lago. Para mim, não foi triunfo, mas libertação. Não sorri de satisfação. Não procurei aplausos. Apenas respirei fundo e senti que a luta não tinha sido em vão. No mesmo dia, ao sair do campus, ouvi alguém chamar o meu nome. Era uma colega que nunca tinha falado comigo antes. Disse-me: "Obrigada por teres tido coragem. Não foi só por ti." Essas palavras ficaram gravadas. Pela primeira vez, entendi que a minha voz já não pertencia apenas à minha dor, mas também à esperança de outros que nunca tiveram oportunidade de falar. Ainda existia solidão em casa, ainda existia cicatriz no coração, mas dentro de mim já não havia vazio. O silêncio tinha perdido o poder. A decisão da universidade contra Daniel marcou um ponto de viragem, mas não trouxe o alívio imediato que eu esperava. Por fora, parecia justiça. Por dentro, continuava a sentir o peso de uma casa que já não era minha. Os corredores do campus ficaram mais leves. Os olhares já não tinham a mesma lâmina, mas bastava abrir a porta de casa para reencontrar o silêncio frio, as frases curtas, a ausência de reconhecimento. O meu pai repetia sempre a mesma sentença: "Podes enganar os outros, mas aqui não." Não importava o que a universidade tinha decidido, nem os testemunhos que tinham provado a verdade. Para ele, eu continuava a ser a vergonha que queria esquecer. A minha mãe, dividida entre a lealdade e o afeto, pedia apenas que eu não provocasse mais. Eu compreendia que não podia mudar corações fechados. E ainda assim, cada palavra deles perfurava fundo. A dor transformou-se em decisão. Comecei a procurar trabalho em cafés e pequenos negócios no centro do Porto. Não era fácil conciliar com as aulas, mas a cada turno ganho sentia que me aproximava de algo que sempre me faltou: independência. Guardei cada euro, não para provar nada a ninguém, mas para criar um espaço onde pudesse respirar sem medo. Nos encontros com o grupo LGBT, partilhava os avanços e ouvia histórias ainda mais duras do que a minha. Havia quem tivesse sido expulso de casa, quem tivesse sobrevivido em abrigos, quem tivesse perdido amigos de infância. Cada relato fazia-me perceber que eu não estava sozinho e que a minha luta fazia parte de algo maior. Não era apenas a minha voz. Era uma corrente que, mesmo frágil, se tornava mais forte quando nos uníamos. Enquanto isso, Daniel desapareceu dos corredores. Alguns diziam que pensava em mudar de cidade, outros que se fechava em casa. Eu não desejava mal, apenas queria distância. Era estranho perceber que alguém que um dia representou tudo para mim agora não passava de um nome ligado a feridas. A raiva tinha dado lugar à indiferença. Um dos momentos mais marcantes aconteceu numa palestra organizada pela Associação Estudantil. Pediram-me para contar a minha história diante de dezenas de colegas. O coração acelerou como se fosse a primeira vez que falava, mas a diferença era clara. Já não falava para me defender. Falava para mostrar que era possível sobreviver à vergonha imposta. Contei cada detalhe, desde o primeiro beijo até o processo disciplinar. Quando terminei, houve silêncio. Depois, aplausos. E naquele instante percebi: a minha dor tinha se transformado em força coletiva. O trabalho no café deu-me recursos para avançar. Encontrei um pequeno quarto para arrendar perto da universidade.
Era simples, sem luxos, mas cada centímetro representava liberdade. No dia em que levei a primeira mala, senti um misto de medo e euforia. Medo de começar sozinho, euforia por finalmente ter um espaço onde não era visto como um fardo. Na última noite em casa dos meus pais, o silêncio foi o mesmo de sempre. Antes de sair, disse apenas: "Obrigado por tudo o que puderam dar. Agora preciso seguir." Não houve resposta. Saí sem esperar. No fundo, sabia que aquele capítulo estava fechado, mesmo que não tivesse o final que um filho espera. Instalar-me no novo quarto foi menos sobre objetos e mais sobre respiração. Cada manhã, ao acordar, sentia que o peso já não estava preso ao teto da minha vida. Continuava a carregar cicatrizes, mas já não eram correntes. O medo de ser exposto, o terror de perder tudo, agora estavam atrás de mim. Comecei a estudar com mais foco, a trabalhar com disciplina, a falar em mais encontros. Tornar-me voz não apagava o passado, mas dava sentido ao caminho. Descobri que o respeito não se conquista escondendo, mas mostrando quem somos, mesmo quando isso custa caro. E, em meio a esse novo ciclo, percebi algo que nunca tinha imaginado. A esperança não era apenas um fim distante. Era cada pequeno passo, cada conversa partilhada, cada euro guardado para garantir o próximo mês. Era, sobretudo, a certeza de que a minha vida já não estava nas mãos de quem me traiu ou rejeitou. A mudança para um novo quarto não apagou as cicatrizes, mas abriu espaço para algo que eu nunca tinha sentido: escolha. Pela primeira vez, cada decisão era minha. Não havia olhos a vigiar, nem vozes a repetir que eu era motivo de vergonha. Havia silêncio, mas um silêncio que libertava, não que sufocava. Continuei a trabalhar no café e a estudar. Os dias eram longos, mas cada esforço tinha sentido. Sabia que não construía apenas notas ou salário, construía um caminho longe das correntes que me prendiam ao passado. As conversas no grupo LGBT tornaram-se rotina. Ali, encontrei pessoas que antes só conhecia como sombras de histórias mal contadas. Agora tinham nome, voz e coragem. A dor partilhada transformava-se em resistência. Foi num desses encontros que recebi um convite inesperado: falar numa conferência universitária sobre juventude e identidade. O medo voltou a apertar o peito, mas aceitei. No dia do evento, diante de dezenas de estudantes e professores, contei tudo: a descoberta do amor, a traição, a exposição cruel, a rejeição familiar e a luta por dignidade. As palavras não foram ensaiadas, apenas saíram como feridas que aprenderam a cicatrizar. Quando terminei, o silêncio da sala não era de julgamento, mas de respeito. E quando os aplausos vieram, senti que não eram apenas para mim, mas para todos que já tinham sido calados. Entretanto, Daniel já não fazia parte do meu cotidiano. Soube apenas que tinha abandonado o curso e mudado de cidade. A notícia espalhou-se sem emoção. Para muitos, era o fim de um escândalo. Para mim, era apenas prova de que as mentiras não sustentam o futuro. Não senti triunfo, apenas distância. O tempo tratou de transformar raiva em indiferença. Miguel tentou uma aproximação meses depois. Escreveu-me uma mensagem curta, pedindo desculpa, dizendo que tinha agido por medo. Li e guardei. Não respondi. Não por rancor, mas porque já não precisava daquela ligação. Algumas pontes, quando ardem, não devem ser reconstruídas. A relação com a minha família permaneceu fria. Ainda os visitava de vez em quando, mais por necessidade do que por afeto. O meu pai quase não falava comigo. A minha mãe perguntava sobre as aulas, sem tocar em nada além disso. Doía, mas aprendi a aceitar que nem todas as pessoas conseguem mudar. A diferença é que agora, essa dor já não definia quem eu era. No final do ano letivo, recebi uma bolsa parcial para continuar os estudos. O reconhecimento não apagava o caminho árduo, mas mostrava que o esforço não tinha sido em vão. Celebrei sozinho no meu quarto e percebi que a solidão podia ser também liberdade. Comecei a escrever pequenas crônicas sobre identidade e resistência. Publiquei algumas em blogs estudantis. Para a minha surpresa, receberam comentários de jovens que diziam sentir-se representados. Um deles escreveu: "Achei que era o único.
Obrigado por me mostrar que não sou. Essas palavras valeram mais do que qualquer prêmio. Era a confirmação de que a minha voz tinha encontrado o propósito. Com o tempo, percebi que a vitória não estava em destruir quem me feriu, mas em sobreviver sem me perder. Daniel enfrentou as consequências dos seus atos. Miguel carregava o peso das escolhas. Os meus pais escolheram o silêncio. Eu, apesar de tudo, escolhi continuar. Na última noite, antes de regressar às aulas do novo semestre, sentei-me à janela do quarto. O porto continuava barulhento, indiferente às histórias que se cruzavam nas ruas. Mas dentro de mim havia calma. Não era o fim de todas as lutas, mas era o início de uma vida onde eu já não me escondia. E foi ali que compreendi a lição mais dura e mais valiosa. Ninguém pode tirar a dignidade de quem decide mantê-la. A vergonha não era minha, era de quem tentou destruí-la. Eu tinha sido traído, exposto, rejeitado, mas também tinha aprendido a erguer-me, a construir um espaço onde a minha verdade não era fraqueza, mas força. O passado ficaria marcado para sempre, mas não como prisão. Ficaria como prova de que, mesmo na queda mais dolorosa, existe caminho para recomeçar. E, acima de tudo, como lembrança de que o amor próprio, por mais tardio que chegue, é sempre a vitória que ninguém pode roubar.